Oi pessoal, estamos aqui para mais um Relevance Talk comigo, Ale Monteiro. Sou pastora, escritora, jornalista e estou aqui para a gente ter esse momento de um conselho para a vida. Hoje eu tô aqui no estúdio, como vocês podem ver, a gente já gravou, tive o prazer de conversar com um casal aqui da igreja e vocês vão poder aproveitar também essa conversa. Mas o conselho de hoje, entrando no nosso tópico do momento, é ame o seu inimigo. Ou melhor ainda, o que a Bíblia fala é ore pelo seu inimigo. Sabe, às vezes a gente tem pessoas que nos perseguem, pessoas que nos causam dano, aquela pessoa que te escolheu para fazer a sua vida mais difícil. Sabe, no dia a dia a gente enfrenta esse tipo de coisa, a gente convive com esse tipo de pessoa, não é algo que está escrito só na Bíblia, não é algo que a gente vê só nos filmes, não. A gente tem sim pessoas que muitas vezes têm intenções ruins com relação à nossa pessoa, ou pessoas que não vão com a nossa cara e aí por isso tornam um pouco a nossa vida difícil, né? Esse dia eu estava conversando com uma amiga que ela falou, eu tenho certeza que a pessoa que me aluga o meu apartamento decidiu me perseguir, porque a maneira como ela está lidando com as coisas não é normal. Não sei se você já passou por alguma situação assim. Em Mateus 5, né, o conselho bíblico para nós, Mateus 5, 43, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz o seu sol, com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e ele faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos os mesmos? O que a palavra está querendo dizer aqui com isso? Ela está querendo dizer que se você ama só quem te faz bem, você não faz nada demais, porque até as pessoas que não creem em Jesus, que não têm uma vida baseada na palavra, elas fazem isso, né? Amar quem te ama, querer quem te quer bem, né? Tem algumas músicas, inclusive, nesse nosso Brasil aí, que cantam isso, né? Ame quem te ama, queira quem te quer bem. Mas a palavra, ela fala pra gente ir além disso. Então, como é que eu lido com um inimigo meu? Eu devo orar por ele. E na medida do possível, fazer o bem. Por que eu falo na medida do possível? Porque às vezes você não consegue nem ter acesso, né? Você precisa manter uma certa distância dessa pessoa, seja lá quem ela for. Mas a palavra fala que nós devemos orar por essa pessoa. Em Efésios 6, a Bíblia nos conta que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que quer dizer isso? Que a nossa luta, na verdade, ela não é contra as pessoas que estão nos causando algum dano. Não é contra essa pessoa que você considera o seu inimigo. A nossa luta são contra principados e potestades das regiões celestes, né? A Bíblia fala. Quer dizer, demônios, forças do mal. E às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia. A gente vai vivendo o nosso dia a dia e aí você tem um conflito com alguém, você vê que alguém está te resistindo, que alguém se tornou um inimigo seu e você vê aquela pessoa só como a pessoa. Mas você não entende que nós nessa vida lutamos contra forças das regiões celestes, forças do mal, que muitas vezes atuam no nosso dia a dia através de conflitos. Então aqui a Bíblia, né, ela nos ensina a fazer separação entre uma coisa e outra. Porque espiritualmente você resiste ao mal. Espiritualmente você combate ao mal. Mas sabe o que você pode fazer também espiritualmente por essa pessoa específica que te persegue? Orar por ela. Gente, eu aprendi esse texto aqui na prática na minha adolescência. Quando eu estudava numa escola que era uma escola nova, eu cheguei nessa escola nova e eu não conhecia ninguém. E eu me lembro que eu criei alguns inimigos só por eu ser a garota nova na escola, né? Eu lembro que eu cheguei e eu tinha relacionamento com alguns dos meninos e tal. E uma menina
que era tipo assim, a menina malvada, sabe, das meninas malvadas, aquele filme? Era ela tinha uma gangue e ela falou, a gente não gosta de você. E eu lembro que para mim foi muito difícil lidar com aquilo, eu digo que eu ainda não tinha anticorpos para lidar com aquela situação, porque eu estava acostumada a ser querida no ambiente onde eu estava, a ter amigos, então aquilo era um pouco novo para mim. E eu cheguei em casa depois de um tempo, muito chateada, assim, muito frustrada e querendo mudar de escola. Eu falei, mãe, eu quero mudar de escola. Eu não vou conseguir me adaptar, não sei se você é pai ou se você já passou por uma situação assim. E eu falei, eu quero sair desse ambiente, ou talvez no seu trabalho está pensando em desistir, por exemplo, de um chefe, de um funcionário, de alguém que está com você por causa de uma situação dessas. E eu lembro que eu estava numa situação assim de conflito, e eu falei, mãe, eu quero sair da escola, e minha mãe me deu um conselho que eu levo para a vida. Ela falou assim, filha, eu entendo que tá uma situação difícil, mas ainda tá muito cedo para você fazer essa mudança. Vamos fazer um trato aqui comigo, né? Ela foi muito sábia, ela falou, vamos fazer um trato comigo? Que tal você começar a orar por essa pessoa? E ela me mostrou que a Bíblia falava isso, né? Dizia pra gente orar por aqueles que nos perseguiam. E eu comecei a orar, gente. E era, assim, uma situação tão desgastante que eu me lembro que uma vez, né, coisa de pré-adolescente, eu tava passando pelo corredor e essa menina parou e ela falou assim pra mim, você quer um chiclete? E eu falei, quero. E eu já tava na expectativa assim, meu Deus, já tá fazendo efeito, né? Minha oração. Do nada, ela veio falar comigo, essa menina. E aí ela jogou do outro lado da quadra, no chão, que ela tava segurando, e falou assim, então vai pegar. E aquilo, eu não fui pegar, obviamente, né? Eu continuei andando, mas aquilo me marcou. Ao mesmo tempo, me tornou mais persistente naquela oração que eu estava tendo. Era como se ali aquela pré-adolescente tivesse ganhado uma missão, né? Era a minha missão da adolescência. E eu lembro que eu chegava com o escolar na escola e eu comecei a orar pelos diretores, pelos professores, pela menina, pelos amigos. E um belo dia eu estava reunida com as amigas no final da aula. Aquele movimento de oração me levou a abrir um grupo pequeno no fim da aula. Então eu tinha algumas outras amigas e pessoas que eu tinha contato e a gente se sentava no gramado e eu levava uma palavra, como eu estou fazendo aqui agora, e orava com elas. E um dia eu estava sentada nessa grama e essa menina que me perseguia, que era a personificação ali de, né, uma inimiga, ela chegou e falou, eu posso sentar com vocês? E ela começou a chorar, e eu falei, claro, e ela começou a chorar, e ela falou, eu descobri que minha mãe tá com câncer, o casamento dos meus pais tá muito difícil, eles estão prestes a se separar, e eu queria que você orasse comigo. Gente, e naquele momento eu vi o resultado desse texto bíblico em ação, sabe? Eu tava orando por aquela menina em secreto, e não é que eu tava orando pra ela parar de me perseguir, pra ela parar de fazer o mal, eu tava abençoando a vida dela, orando por ela, orando para que ela encontrasse o Senhor, né? Como a palavra fala, fazendo bem. E quando ela sentou ali, eu falei, Deus, eu queria que fossem outras circunstâncias, né? Eu pensei, mas o Senhor é Deus e tá agindo aqui. E naquele momento, não só a gente pôde orar pela vida da mãe dela, que recebeu cura, mas também ela entregou a vida para Jesus, ela se tornou uma das primeiras pessoas que eu discipulei na minha história, e ela veio para a igreja, a gente se tornou grandes amigas e hoje ela continua caminhando nos caminhos do Senhor. Então eu quero te dar esse testemunho para te encorajar. Não lide com a sua vida de uma forma que qualquer pessoa lidaria. Lide de acordo com os conselhos de Deus. Então fica com esse conselho. Se você tem um inimigo, uma pessoa que te persegue, faz o quê? Ora por ele e entrega nas mãos de Deus. Deus te abençoe. É isso, até a próxima.